E você comentou agora desses candidatos aí da terceira via, aí vamos entrar na questão de terceira via, né? É preciso construir uma articulação para soltar as candidaturas. E a gente vê todo tipo de atitude. A gente vê o Kassab falando que quer soltar candidato enquanto se reúne com Lula, né? E enquanto o Fábio Faria, que é ministro no Bolsonaro, tenta ser o vice do Bolsonaro. Ou seja, o cara tá com a terceira via, tá com o Lula e tá com o Bolsonaro, e se tiver uma quinta via, ele também tá dentro, né? A gente vê, houve uma reunião agora de partidos lá em Brasília, que eu acho que ela era uma reunião que saiu do nada e ela conseguiu com muito sucesso ir para lugar nenhum. Te perguntar como andam essas conversas e se há vontade política real nessa construção. Porque é o seguinte, você levou esse ponto do impeachment, porque é o seguinte, o impeachment, para o agente político que fala eu peço o impeachment, ele está se posicionando de uma maneira dura no campo de batalha e clara. É uma posição que não tem volta. Não dá pra você falar que você é a favor do impeachment e você ir lá tomar café com o Bolsonaro ou pleitear um cargo no governo. É uma posição que não tem volta praticamente. Então eu jogo essa bola pra você. Como e por que estão agindo esses outros nomes aí? Lógico, também não quero que você, Não, enfim, vamos lá. fique desconfortável pra falar disso. Não, mas eu não fico assim. Primeiro, eu sempre me preocupo quando eu ouço das pessoas dizendo isso, que não é o momento para o impeachment, porque uma outra leitura que você pode ter, não estou dizendo que seja de todos, mas uma leitura que você pode ter bom, eu não quero me descolar tanto do Bolsonaro assim, neste momento, sem saber o que vai acontecer comigo, e ao declarar que eu sou a favor do impeachment, eu vou estar fazendo um descolamento irreversível, que talvez não me interesse, né? Então, eu acho que tem uma parcela que faz esse raciocínio, que é o que você falou. O impeachment é o endosso definitivo, porque é uma coisa você dizer, olha, eu não gostei dessas coisas, acho que ele foi mal aqui, estou pensando em ser oposição. Outra coisa eu sou a favor do impeachment, já deu. Esse fulano não dá, cometeu crime, tem que sair. Aí você cruzou a fronteira e não tem mais volta, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que precisa ser feito. Eu acho que alguns não fazem porque ficam, eventualmente, fazendo esse cálculo político. Bom, essa terceira via, na verdade, sim, havia, acho que há por parte da imprensa, de muita gente, uma demanda de, olha, vocês se juntem para a gente ter um candidato viável. Eu tenho alguns raciocínios aí que eu discordo. Primeiro, que eu não acho que a gente vai viabilizar ninguém pela eliminação de vários, né? Tanto é que já começou a sair pesquisa aí com alguns, já com menos nomes, e o percentual continua o mesmo. Quer dizer, a gente ainda não tem uma via, de fato, expressiva, uma liderança ali que possa coordenar esse processo. Pelo contrário, eu acho que como a gente está numa guerra, eu acho que quanto mais candidatos tivessem nesse primeiro momento, melhor, para guerrear contra os dois populistas e lá na frente um comprometimento de que, olha, vamos juntar em torno de um projeto. Então, acho que seria muito mais efetivo do que o contrário, do que ter menos candidaturas. Então, essa é a primeira visão que eu tenho. Segunda visão, eu não acho que esse processo deva começar pelos partidos. Esse processo tem que começar na sociedade, com os formadores de opinião, com as pessoas que já se tocaram que não dá para ter nenhum dos dois, que estão dispostas a participar, que estão dispostas a se expor. Por quê? Porque os partidos, primeiro, os partidos no Brasil normalmente têm pouca credibilidade, têm pouca representatividade. Segundo, os partidos têm uma série de agendas, têm as suas agendas de deputados, têm as suas agendas estaduais. E terceiro, isso é claro, isso a gente vê em várias instituições, o Bolsonaro ele foi mestre em destruir as instituições. Ele fez isso aparelhando as polícias federais, fez isso tentando destruir o Supremo, tentando destruir várias instituições, e não foi diferente com os partidos políticos. Então, os partidos políticos, vários deles, são divididos hoje. É difícil você ter uma candidatura, porque tem muita gente dentro dos partidos que é contra o Bolsonaro, tem gente que é média e tem gente que é favorável ao Bolsonaro. Então, como é que você consegue fazer com que uma legenda, uma instituição tenha unidade quando tem essa divisão interna, né? Então, fica muito difícil. Por isso é que eu acho que o início pelos partidos é muito difícil, não faz sentido. Tem que começar na sociedade, com mais candidatos, a sociedade apoiando, e lá na frente desemboca numa instituição que vai ser uma plataforma. Mas quando começa já nos partidos, você começa a ter tanto problema, tanta restrição e tantas dificuldades, que nada para de pé. Então, um pouco, isso é a visão que eu tenho. Então, me preocupa também
nada contra os partidos se reunirem, acho bom dizer, quando chegar lá em março, em abril, vamos tentar fazer alguma coisa junto, vamos discutir alguns 3 ou 4 tópicos que a gente quer pôr no nosso programa de governo, vamos combater a pobreza, vamos liberar mais economia, vamos abrir mais o mercado, vamos realmente privatizar, mas não é hora de concentrar no nome agora, assim, a ausência de alguns nomes ou a saída de alguns nomes não vai fazer com que haja uma migração, uma concentração e a viabilização de um nome, né? Então, acho que isso que a gente tem que trabalhar. Inclusive, eu acho que é aquela história que você começou no início da gente, como dar esperança para as pessoas, é voltar para a prancheta e começar a trabalhar numa solução para uma terceira via de fato, né? Ou eu prefiro chamar de uma primeira via decente para 2022, porque acho pouco provável que dessa movimentação toda partidária a gente consiga construir, né? E tem um negócio interessante hoje, que é o seguinte, os partidos também, diferentes do passado, eles hoje têm muito menos dinheiro, porque não tem dinheiro, financiamento privado, né, de empresa, só pessoa física, que é difícil, eles não têm o hábito de captar dinheiro de pessoa física, e aí eles jogam com o fundo partidário e o fundo eleitoral. E aí os partidos ficam fazendo a conta. Bom, eu vou eleger um deputado ou 3 deputados federais que vão fazer com que aumente o meu tempo de televisão, aumente o meu fundo partidário, aumente o fundo eleitoral, ou eu vou jogar um monte de dinheiro num candidato à presidência da República que vai ter 4, 5, 6% e não vai dar em nada, né? Então, eles aprenderam que, do ponto de vista empresarial como negócio, não vale muito a pena ter um candidato que não tenha muita chance, né? E dar flexibilidade para eles para fazerem os palanques estaduais com quem interessa, né? Então, assim, do ponto de vista deles de eleição, é o melhor. Obviamente, no meu entender, não é o melhor conceitualmente, né? Nem o correto, mas é a regra da vida aí, né? É a regra do jogo que é dada. Pergunta: há tempo, você citou agora uma ideia, pelo que eu entendi, juntando os pontos, de rolar uma plataforma suprapartidária, ou assim, sem depender dos partidos, a priori, pelo que eu entendi, e lá na frente os partidos se juntarem, trazendo talvez candidaturas e nomes. Você acha que há tempo para construir algo nesse sentido, João? Renan, eu acho que assim, o tempo é pouco, porque a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, então muita gente até fala, João, tem que ajustar aí o discurso. Eu acho que o discurso é importante, mas mais do que o discurso, ou tão importante quanto ele, ou um pouquinho mais, eu acho, pelo menos, é a capacidade de divulgação. A gente tem que chegar com a mensagem nas pessoas, né? Então, assim, o tempo para isso é curto, mas acho que dá para fazer. A gente tem as mídias sociais, as pessoas hoje estão muito conectadas, quer dizer, cada pessoa tem a capacidade hoje de expandir uma mensagem para muita gente, então dá para fazer isso. O que a gente quer? O que a gente quer é pôr um plano para o Brasil, e não precisa muita coisa, né? 3, 4 coisas, alguns compromissos, e trazer gente boa. Precisa trazer gente boa para se candidatar. Eu acho que isso é fundamental. Eu falei outro dia sobre isso, quer dizer, as pessoas deveriam tentar fazer um esforço, quem pudesse, falou, eu vou me candidatar, eu estou cansado de ficar do outro lado da mesa, pagando a conta, vendo um monte de gente vir na televisão, fazer um monte de promessa, aquelas propagandas eleitorais, o cara vou fazer isso, educação, saúde, segurança, aquela ladainha, e não fazer nada. As pessoas tinham que, algumas delas, dizer, bom, eu vou tentar, eu vou sair, e a gente entupir de gente boa, entendeu? Para fazer essas mudanças, deputado estadual, deputado federal, principalmente, tentar, assim, essa sempre foi a proposta quando a gente montou o Novo. O que a gente quer? Trazer gente boa para a política, e aquilo é uma plataforma, né? Que é muito do que vocês fazem aí também no MBL, né? Então, só que, de novo, as pessoas têm que se convencer que elas têm que vir, e não transferir a responsabilidade. O cara não adianta dizer, eu tenho o Kim, eu quero que o Kim faça isso. Não, a gente tem que ter 50 Kims. O Kim é ótimo, mas tem que ter 50 Kims lá dentro, né? É isso.